Hoje eu quero comentar com você sobre a legalização do aborto na Argentina. Você deve ter lido que a Câmara dos Deputados na Argentina aprovou o projeto de lei que legaliza o aborto. Se for aprovado no Senado, interromper a gravidez na 14ª semana estará de acordo com a lei do país. E a proposta, obviamente, tem o apoio do presidente, o que nos mostra o quanto nós devemos ser responsáveis na escolha de qualquer representante governamental. Afinal, um representante governamental que não cuida ou não se preocupa com os interesses de Deus para a sociedade, ele não é confiável de acordo com a Bíblia. Porque a Bíblia diz no Salmo 33, 12, o seguinte, e eu vou ler para você. Não estou aqui defendendo a união entre igreja e Estado, porque, como diz o ditado, cada macaco no seu galho. Mas não é porque há uma independência do Estado em relação à religião que o Estado não deva se preocupar com princípios de ordem moral estabelecidos pelo Criador. Tanto que o Salmo 33:12 diz o seguinte: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Por mais que um governo não deva se aliar a uma religião e declarar uma religião como a religião do Estado, porque isso só trouxe e só trará problemas, obviamente, a nação tem que ter o Senhor como Deus. Tem que seguir os princípios de Deus. E eu quero mostrar para você por que a Bíblia é contra o aborto. Eu já gravei sobre o assunto, mas hoje eu quero apresentar algumas razões a mais. Quero fazer algumas considerações finais para ajudar a você que é jovem, que é adolescente, ou que talvez se considere uma feminista, ou que talvez simpatize-se com esse tipo de causa. Eu quero levar você a refletir, com muito carinho, com muito respeito. Em alguns momentos, obviamente, pode ser que eu seja um pouquinho mais forte, mas o meu propósito sincero é ajudar você a entender a complexidade desse assunto e o quanto este assunto pode interferir, inclusive, na saúde emocional da mulher e no juízo final. Então vamos ver aqui algumas razões. Vou apresentar para você pelo menos 5 razões e depois vou também refutar alguns argumentos, dos muitos que existem, mas alguns argumentos a favor, entre aspas, do aborto. Primeiro lugar, por que a Bíblia é contra o aborto? Porque na Bíblia, o aborto é considerado um crime. Êxodo 21, 22 e 23. Se 2 homens brigarem e um deles atingir, por acidente, uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, ou seja, a morte da mulher ou a morte do feto, não é? O homem que atingiu a mulher pagará a indenização que o marido dela exigir e os juízes aprovarem. Mas, se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado, vida por vida. Deus considera a vida tão sagrada que se 2 homens brigassem e atingisse uma mulher grávida, e a mulher grávida ou a criança viesse a morrer, esse homem tinha que pagar com a própria vida. Por quê? Porque na concepção bíblica ele praticou um homicídio. Então, se para a Bíblia o aborto é um crime, não importa o país que legalize esta prática, Deus não legaliza a prática. Deus não legaliza a prática. Ok? Segunda razão, a Bíblia não apoia o aborto porque Deus, ele se relaciona com o feto. Você sabia disso?
Olha que texto interessantíssimo, esse de Jeremias, capítulo 1, verso 5. Aqui Deus está falando para Jeremias do chamado profético que Deus fez a ele. E Deus falou para o profeta o seguinte: eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. De acordo com esse texto, Deus mantém uma certa relação com o feto, e de acordo com esse texto, nenhum bebê é um erro. Os que fazem o bebê na hora errada ou no momento errado, eles praticam um erro, mas o bebê nunca é um erro, de acordo com a palavra de Deus. Terceira razão pela qual a Bíblia é contrária ao aborto, porque Deus acompanha o desenvolvimento do feto. Esse é um texto também muito bonito, que se encontra no Salmo 139, e eu vou ler para você dos versos 13 ao 16. O Salmo 139, 13 a 16, nos mostra que Deus tem uma preocupação tão grande com aquele novo ser. Óbvio que Deus permite que o pecado siga o seu curso normal por causa das decisões dos seres humanos. Então, uma mãe que bebe, uma mãe que fuma ou que usa drogas, infelizmente ela fará com que o filho tenha consequências. Mas independente disso, Deus está muito ligado ao desenvolvimento do feto. Isso mostra o valor que Deus dá para essa criança. E no Salmo 139, versos 13 a 16, é dito o seguinte: tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão do ventre, do útero. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Então você percebe aqui que Deus observa o feto sendo formado, porque Deus tem interesse nele. E porque nenhum bebê é um erro. Tanto que Deus tem bons planos para este bebê, como diz aqui o texto bíblico. Quarta razão pela qual a Bíblia não apoia o aborto: porque Deus não diferencia o feto da criança já nascida. Você sabia disso? Você deveria, neste caso, dar mais atenção ao que o Criador da vida diz do que aquilo que alguns, entre aspas, cientistas alegam. Alguns alegam que enquanto o sistema nervoso central não for totalmente formado, então não é uma vida. Uma aberração, obviamente, uma barbaridade dessas. Agora, o que Deus diz? Na Bíblia, Deus não diferencia, ele que é o criador da vida, não é? Ele é o criador da vida, não é ser humano nenhum, pecador. Ele não diferencia o feto da criança nascida. Eu vou mostrar para você isso no Evangelho de Lucas, e é bom que você preste atenção nisso, porque isso tem implicações, especialmente para quem teme, respeita a Deus e crê que o cristianismo é verdadeiro. Ou para alguém que, mesmo que não tenha uma religião, pelo menos tenha moral e se preocupe e defenda a vida. Então aqui, em Lucas 1,41, lemos a respeito de João Batista o seguinte: a mãe dele, Isabel, quando recebeu a visita de Maria, ela disse assim: ao ouvir a saudação de Maria, a Bíblia registra, ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel, que era João Batista, se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. A palavra bebê aqui utilizada, é a palavra grega brefos. Tá? E essa palavra brefos é usada aqui para, obviamente, o feto, o bebê que ainda não havia nascido, que estava dentro do ventre de Isabel. Essa mesma palavra, brefos, é usada em Lucas capítulo 2.
para uma criança já nascida, nesse caso Jesus. Olha o que diz o verso 7. Ó. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O termo menino é o mesmo termo grego brefos, e aparece mais vezes aqui em Lucas 2. Ou seja, ao utilizar brefos tanto para o feto quanto para o bebê já nascido, Deus está igualando as duas crianças. Então, para Deus, matar uma criança fora da barriga da mãe ou dentro é a mesma coisa, é um crime. É por isso que, em Êxodo 21, 22 e 23, se um indivíduo atingisse uma mulher grávida e ela ou o feto morresse, ele era condenado à pena de morte. Porque é crime na Bíblia. Simples assim. E a quinta razão pela qual Deus não aprova o aborto: existe um princípio bíblico e divino de que um inocente não deve morrer. Isso só deve acontecer, nesse caso, com o culpado. O que diz Êxodo 23, verso 7? Jamais acuse alguém falsamente. Jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, né? Pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Então é contra os princípios de Deus tirar a vida de um inocente. E uma criança é uma pessoa inocente. Ela não tem culpa de os pais não terem feito sexo no momento certo, ou não terem usado um método contraceptivo, ou um preservativo. A criança não tem culpa. Ela é inocente. E Deus abomina a punição, né, a pena de morte, diríamos assim, para uma criança inocente. Agora você veja como esse pessoal é incoerente. É o que diz 2 Coríntios 4,4, né, que eu até vou mencionar esse texto. O Deus desse século, ou seja, o diabo, cega as pessoas. As mesmas pessoas, grande parte delas, não todas, mas grande parte delas, que é a favor do aborto, é contra a pena de morte para o bandido. Você já parou para pensar na imbecilidade, na falta de raciocínio? É a favor de matar um bebê que é inocente, não fez mal para ninguém, mas quando é o bandido que matou, estuprou, ah não, ele é vítima da sociedade. O diabo cegou as pessoas. Por isso que a nossa única segurança é a palavra de Deus, para nós não sermos cegos e não vermos a incoerência desse tipo de pensamento diabólico, né? E ilógico e totalmente irracional. Agora vamos responder aqui alguns argumentos, entre aspas, a favor do aborto. Um argumento muito comum é que as mulheres a favor disso, e homens também, mas as mulheres dizem assim: ah, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Realmente, você pode fazer do seu corpo o que você quiser, mas o corpo não é seu e você vai ter que prestar contas a Deus pelo que você fez através do seu corpo. Vamos ver isso na Bíblia? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Esse texto é muito claro em dizer que o corpo não pertence a você e nem o meu corpo pertence a mim, que sou homem, né? Biblicamente, o corpo pertence a Deus, porque Deus é o criador do corpo. E aqui no texto nós vamos ver que nós pertencemos a Deus, o nosso corpo pertence a Deus, tanto pela criação quanto pela redenção em Cristo. Ou seja, se você não crê em Jesus, não crê na salvação, se você não pertence a Deus pela redenção, mesmo assim você pertence a Ele pela criação. Então o corpo não é seu, tá? E você não pode pensar assim: o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Não é bem assim. Deus te dá liberdade para fazer o que você quiser, mas você vai ter consequências porque o corpo não é seu. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. De acordo com esse texto, o corpo humano pertence a Deus tanto pela criação quanto pela redenção em Cristo Jesus. E o texto mostra que o corpo é sagrado, porque diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. É onde ele deseja habitar para que possa nos influenciar,
para fazermos o bem, inclusive nos promover saúde. Agora, quando você diz, o corpo é meu, você simplesmente está negando o fato de que o corpo foi dado por Deus, diz aqui o texto bíblico, e que ele não pertence a você mesmo ou a você mesma. Ele foi comprado por um alto preço, pelo sangue derramado de Cristo na cruz. A vida do Criador foi dada em resgate para poder pagar pelos nossos pecados. Então nós merecíamos a morte eterna e Cristo experimenta a morte eterna no nosso lugar. Então o nosso corpo pertence a Ele pela criação e pela salvação. E especialmente você, que é uma cristã, se você não considerar esse texto e for a favor do aborto ou da ideia de que o corpo é da mulher, ela faz o que bem entender dele, você é uma cristã ou um cristão irresponsável, que desconhece o texto bíblico. E um outro detalhe que devemos considerar é que o juízo final será exercido com base naquilo que fizemos, por meio da nossa vida, por meio do nosso corpo. Então isso aqui não pode ser desconsiderado. 2 Coríntios 5, verso 10. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos nesta vida, através do nosso corpo, do nosso ser, um dia deveremos prestar contas a Deus, porque Ele é o dono do nosso corpo pela criação e pela redenção. Outro argumento a favor, entre aspas, do aborto é o seguinte: o filho é meu, o feto é meu, eu faço o que eu quiser. Não é seu. Sabia que o filho não é seu? Isso é muito claro no Salmo 127, verso 3. O filho, na verdade, ele é uma herança de Deus para você. Se é uma herança, você tem que cuidar dela e não destruí-la. Então olha o que diz o Salmo 127, verso 3, da Almeida Revista Atualizada. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então, além de dizer que o filho é um prêmio, um presente de Deus para nós, os filhos são herança do Senhor. Então o filho não lhe pertence, o feto não lhe pertence. Pertence a Deus. Deus deu a você a capacidade, de gerar filhos, mas esses filhos pertencem primariamente a Ele, porque Ele é o autor da vida. Então o corpo, primeiro, o corpo não é seu, pertence a Deus pela criação e pela redenção, e segundo, o filho não é seu, ele é herança do Senhor. E se ele é herança do Senhor, você tem que cuidar, porque Deus vai pedir contas da forma como você cuidou desse filho. Terceiro argumento: eu não posso ter esse filho. Ué, mas você pode fazê-lo? Que incoerência é essa? Você pode fazer, mas não pode ter? Isso é uma incoerência total. Esse é o argumento das pessoas irresponsáveis. Se você não poderia ter esse filho agora, então por que fez sexo? E se fez, por que não adotou as medidas necessárias, método contraceptivo ou uso de um preservativo, para isso não acontecer? Óbvio que nós temos que ver dentro do plano de Deus, mas digamos que você é um cristão, uma cristã que não conhece, não sabe que o plano de Deus para a sexualidade é no casamento. Você deveria ter tido mais responsabilidade. Tudo na vida tem que ser feito com responsabilidade, inclusive atividade sexual. Então, não posso ter esse filho. Claro que você pode. Você não vai ter se você não quiser. E aqui eu lembro de um ditado que eu ouvia muito em minha casa e que é correto. Onde comem um, comem dois. Onde comem dois, comem três. Sempre se dá um jeito. Quem ama e valoriza realmente a vida sempre vai dar um jeito. Essa ideia de que eu não posso ter esse filho agora é a pura manifestação do egoísmo, da irresponsabilidade e, quem sabe, da imaturidade também. Agora, tem um quarto argumento que neste, aí sim, há uma lógica. Existem outros argumentos, entre aspas, a favor do aborto, que eu não vou mencionar aqui, obviamente, mas este aqui é algo a se pensar. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo de pecado.
e vivemos situações de dilemas morais. Então, por exemplo, há mulheres que alegam assim, ó, fui estuprada e fiquei grávida do meu pai, eu não quero ou não posso ter esse filho. Aqui nós estamos com um caso muito sério, para o qual nós não temos um exemplo bíblico para nos dar um norte. Então nós não temos nenhum caso na Bíblia de Deus lidando com este problema, não é? Por uma mulher ficar grávida por meio de um estupro ou de um incesto. Então, neste caso, o que nós precisamos fazer? Termos equilíbrio. E para mim, a opinião mais equilibrada que eu li sobre o assunto se encontra neste livro aqui, Declarações da Igreja. Este livro contém declarações da Igreja Adventista do Sétimo Dia a respeito de assuntos polêmicos, como por exemplo aborto, assédio sexual, homossexualidade, clonagem, ecumenismo e muitos outros temas. E a posição sobre o aborto mencionada aqui nesse livro, ela é muito equilibrada. Primeiro porque a igreja é totalmente contra o aborto. Segundo, porque a igreja reconhece que no mundo de pecado há situações excepcionais para as quais nós não temos respostas e por isso não devemos nos metermos na decisão da pessoa. Então eu vou ler para você aqui um parágrafo que está na página 220 e os itens 4 e 5 que estão também na página 220 do livro, tá bom? A igreja deve também se comprometer a mitigar os lamentáveis fatores sociais, econômicos e psicológicos que possam levar ao aborto e a cuidar de forma redentiva dos que sofrem as consequências de decisões individuais nessa área. Item 4. A igreja não deve servir como consciência para os indivíduos. Contudo, ela deve oferecer orientação moral. O aborto por motivo de controle natalício, escolha do sexo ou conveniência não é aprovado pela igreja. Tanto que no manual da igreja, obviamente, a pessoa recebe disciplina eclesiástica por isso. Ok? Contudo, as mulheres às vezes podem se deparar com circunstâncias excepcionais que apresentam graves dilemas morais ou médicos, como ameaça significativa à vida da mulher gestante, sérios riscos à saúde, defeitos congênitos graves cuidadosamente diagnosticados no feto e gravidez resultante de estupro ou incesto. Veja aqui o equilíbrio. A decisão final quanto a interromper ou não a gravidez, nesses casos aqui, não é? Deve ser feita pela mulher grávida após o devido aconselhamento. Afinal, quem foi estuprada, quem ficou grávida pelo pai foi ela e não foi mais ninguém. Não é? Ela deve ser auxiliada em sua decisão por meio de informação precisa, princípios bíblicos e a orientação do Espírito Santo. Então, se uma mulher passa por uma circunstância dessas, trágicas, por um dilema moral desses, né? Ela tem que ter informação precisa, princípios bíblicos e a orientação do Espírito Santo. Conversar com ele, orar a Deus e pedir a orientação dele. Por outro lado, essa decisão é mais bem tomada dentro de um contexto saudável de relacionamento familiar. Então, a opinião de familiares tementes a Deus, equilibrados, responsáveis, também é muito importante nesse tipo de caso. Então, a igreja não se sente à vontade, a igreja adventista, de decidir pela mulher nesse tipo de caso excepcional, ok? E eu creio que é o mais sábio a se fazer. Os cristãos, item 5, os cristãos reconhecem que sua primeira e principal responsabilidade é para com Deus. Buscam o equilíbrio entre o exercício da liberdade individual e sua responsabilidade para com a comunidade da fé, a sociedade como um todo e suas leis. Eles fazem sua escolha em conformidade com as Escrituras e as leis de Deus, em vez de com as normas da sociedade. Assim, qualquer tentativa de obrigar as mulheres, nesses casos excepcionais que nós lemos aqui, quer a manter ou a interromper a gravidez, deve ser rejeitada como violação à liberdade pessoal. Então aqui, nesta obra, né,
a opinião sobre o aborto que se encontra nas páginas 219 até 222, eu creio que é a opinião mais equilibrada sobre este último argumento, sobre esse último tópico. Eu queria aqui entrar num outro ponto, é o de que se você abortar por algum motivo ou outro, de uma forma ou outra você vai colher consequências. Por quê? Existe um princípio na Bíblia que podemos vivenciar praticamente todos os dias em nossa vida, que é o princípio de Gálatas 6, verso 9. Olha o que diz aqui, ó. Gálatas 6, na verdade, verso 7. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. É uma lei natural e também uma lei espiritual de que nós colhemos aquilo que plantamos. E a pessoa que aborta também colherá consequências a médio, ou a curto, médio ou longo prazo. De acordo com vários estudos, entre as principais consequências que uma mulher que aborta, entre as principais consequências que ela sofre, são consequências emocionais. Ela sofre da chamada síndrome pós-parto. No que se constitui isso? Ela pode vir a curto, médio ou longo prazo, e no início a pessoa passa por um processo de culpa, por causa do aborto, conflito familiar, depois vem um processo em que ela sente muita solidão e medo. E aí, como consequência dessas coisas, né, como parte da síndrome pós-parto, ela pode ter problemas com a maternidade, né? Seja dificuldade de engravidar novamente ou ter mais abortos espontâneos. E os estudos mostram também que com o tempo, entre as mulheres que praticam aborto, existe maior tendência ao alcoolismo, depressão, suicídio e uso de drogas. Então você percebe, em tudo há consequências, inclusive no aborto. Então você não deveria desconsiderar isso. Eu não consigo entender como que pessoas que defendem essa prática não consideram esses dados científicos. Eu entendo que há pessoas que não creem em Deus e não seguem os princípios bíblicos, mas não considerar as consequências do aborto nas emoções da mulher é falta de informação, né? É uma ignorância sem tamanho. Então, nós colhemos aquilo que plantamos. Se você quer colher coisas boas para a sua vida, você tem que seguir os princípios bíblicos, os princípios de Deus. Eu quero aqui fazer algumas considerações finais para encerrarmos esse vídeo. Primeira, obedeça antes a Deus do que aos homens. Em Romanos 13, 1 a 5, nós somos ensinados a respeitarmos as autoridades. Mas no momento em que uma autoridade aprova uma lei que seja contrária aos princípios de Deus, Atos 5, 29 diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Por isso, se você for um cristão, uma cristã responsável, você jamais vai aceitar a legalização de uma prática que Deus não legaliza. Simples assim. Segundo ponto, a criança, quando está no útero da mãe, ela sente tanto o amor quanto a rejeição. Eu pergunto para você, que é a favor do aborto ou que pensa em abortar, você gosta de se sentir rejeitada? Claro que você não gosta. É ruim? É doloroso? Então, se você não quer ser rejeitada, por que você rejeita o seu filho? Por que você quer para alguém aquilo que você não quer para você? Você tem que considerar as influências pré-natais, elas são muito poderosas. Então pense, o que você está sentindo acerca da criança, ela está recebendo, ela está sentindo. E se você não gosta de ser rejeitado, se você quer ter a vida, se você sofre caso alguém queira interromper a sua vida, você deveria considerar
que a criança no seu ventre tem os mesmos sentimentos. Então, não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você, como diz Jesus em Mateus capítulo 7, verso 12. Terceira consideração final: se você não viver uma circunstância excepcional, como as mencionadas no livro Declarações da Igreja, estupro, incesto e outras coisas, deixe o bebê nascer e dê essa criança a alguém que sofre, que chora porque não consegue ser pai e ser mãe. Deus vai ficar muito feliz com você. Lógico que Deus queria preferencialmente que você ficasse com o filho, mas se for para você tirar a vida dessa criança, caso você não tenha sido estuprada, violentado, coisa parecida, não tem problema algum em você, diríamos assim, não é dos maiores problemas você dar esta criança para adoção. Tem tantos pais maravilhosos em potencial que desejam ter um filho e não conseguem. Então dê esta criança para um pai, para uma mãe, que poderá cuidá-la e fazer dele um cidadão, uma cidadã maravilhosa na sociedade. Agora eu advirto a você de uma coisa: é possível que ao você ver o rostinho do seu bebê, você quase que morra de amores por ele. E eu vou te dizer o porquê. Porque não existe uma experiência de amor mais forte do que a experiência de amor por um filho. Não existe. Quem me disser que existe outra, eu não acredito. O filho é o único ser que você consegue gostar mais dele que de você mesmo. Então é uma experiência fora do comum. É uma das coisas que mais reforço a minha fé em Deus. Ou seja, nasce um ser que não é do acaso, obviamente, é fruto da união sexual entre um homem e uma mulher, e eu passo a amar esse ser mais do que a mim mesmo. Então, uma experiência extraordinária que você pode viver. E se você não quiser vivê-la, deixe que outras pessoas a vivam. Doe a criança, porque isso vai ser muito melhor. Quarta consideração final: não resolva um problema, ou seja, a gravidez indesejada ou inesperada, criando outro problema. Ou seja, abortando e trazendo consequências emocionais a curto, médio e longo prazo. A única forma de descrever isso, ou seja, resolver um problema criando outro, é burrice. Não existe outra descrição para isso. Tá? Então, reflita. Quinto aspecto: lembre-se que haverá um juízo, queira você ou não. Creia você ou não em Deus, vai existir um juízo final. O mundo é injusto e vai haver um dia em que a justiça será feita para todos. Então lembre-se, se 2 Coríntios 5,10 diz que vamos ser julgados por meio daquilo que fizemos através do corpo, se o corpo não nos pertence, mas pertence a Deus, lembre-se que Deus vai considerar isso no juízo. E a sexta consideração final: se você já abortou, mas se arrepende de ter feito isso, Deus perdoa você. Esta é uma notícia maravilhosa. Deus perdoa todas as mulheres que já abortaram, mas que se arrependeram. E eu vou ler para você um texto para finalizar esse vídeo, lhe dando uma palavra de esperança, de conforto e de certeza de que a graça de Deus é muito maior do que o seu pecado. 1 João 9 diz assim: mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui é dito que não importa o tipo de pecado que tenhamos cometido. Se confessamos a Deus e nos arrependemos deste erro, Deus nos perdoa. A morte substitutiva de Cristo na cruz lhe garante esse perdão. Por isso, se você abortou e se arrependeu, vá a Jesus. Converse com Ele em oração, peça perdão e Ele vai dar a você aquela paz de Efésios capítulo 4, verso 7, aquela paz que excede a todo entendimento. E depois de você receber o perdão e essa paz, siga o conselho de Jesus em João 5,14. Conselho que ele deu a uma pessoa quando Cristo curou esta pessoa física e espiritualmente. Jesus disse assim: vai e não peques mais.
Recomece, siga a sua vida adiante, porque a graça de Deus é muito maior do que o seu erro. E para você que é homem, deixa eu lhe dizer uma coisa, jamais pressione a sua namorada ou noiva a praticar um aborto. Se você fizer isso, você não é um homem de verdade, porque um homem de vergonha na cara, ele assume as responsabilidades até mesmo pelos seus erros, não é? Então seja homem. Daqui em diante, uma criança vai depender de você. Seja um pai marcante e Deus vai recompensar você. Seja uma mãe marcante ou permita que outra pessoa seja uma mãe marcante e Deus também vai abençoar você. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Receba o meu abraço e até um próximo estudo.